A lei da atração, será que funciona? Será que ela é verdadeira? O que a ciência diz sobre isso? Quer saber? Bora lá! Aloha, seja muito bem-vindo ao canal Onda Quântica, eu sou Selva Salerno e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre inteligência existencial. Selva, eu não sei o que é inteligência existencial. Eu vou deixar um card aqui, onde você vai ter acesso a um vídeo curtinho, onde eu explico um pouquinho mais o que é essa inteligência existencial e por que você precisa ter essa inteligência para você chegar na sua mente próspera. Ou seja, arrumar a casa, chegar no seu eu do futuro por meio do seu presente, por meio das suas potencialidades. Então a gente vai aflorar as potencialidades por meio dessa mente próxima. Muito bem, inteligência existencial, vou dar aqui uma pincelada muito rápida, nada mais é do que o conhecimento. Como você funciona e como o universo funciona. Quando eu falo conhecimento, é conhecimento mesmo. Conhecimento pragmático, é conhecimento focado na ciência, é conhecimento focado em estudos. Não necessariamente na ciência, mas em estudos. Então a gente fala de ciência, de física, de metafísica, transcendentalismo, a gente fala de conceitos, vamos dizer assim, outras palavras, filosofias e tal. Por quê? Porque isso exprime entender quem somos nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos, quais são os nossos propósitos, que não é somente um, são vários durante a nossa vida, quais são as nossas crises existenciais, como a gente pode passar por elas. Enfim, tudo isso trata a inteligência existencial. Na semana passada, nós falamos sobre a questão das notícias ruins, das informações que chegam do nosso ambiente, da nossa ambiência, e como isso pode afetar de forma consciente ou inconsciente a nossa vida. E, obviamente, os nossos comportamentos. Hoje, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do magnetismo. Será que essa lei mental, a lei da atração, que é uma lei mental e não é uma lei física, vamos deixar isso bem claro, funciona? E se funciona, o que funciona nela? Então, primeiro a gente tem que entender o que é essa lei da atração. A lei da atração, na verdade, foi cogitada a partir do novo pensamento. O novo pensamento, ele nasceu no finalzinho do século XIX, onde religiosos, filósofos, como o Quimby, que ele foi um dos primeiros a falar sobre essa questão de que o nosso corpo ele adoecia por conta dos pensamentos que a gente tinha. E que não é errado pensar nisso, tá? A gente já sabe disso. Mas na época, finalzinho do século XIX, isso era tido como um charlatanismo. Obviamente, o charlatanismo, gente, acontece em todas as áreas. Não é somente na área metafísica, na área espiritual, não, até na física acontece, tá? Na moda, nos business, nos negócios, sempre vai ter um aí querendo tirar vantagem das coisas. Mas, voltando a essa questão do novo pensamento, alguns autores começaram a surgir, como o primeiro de todos eles, que é o meu preferido, que é o Wallace Wattles, fez a trilogia da ciência para ficar rico, finalzinho do século XIX, começo do século XX, e depois foi sendo aflorado por alguns religiosos, como Helena Blavatsky, por exemplo, e entre outros. Né? Aí começaram novamente a surgir ideias, pipocaram ideias, e dentre elas veio essa questão da lei da atração, que teve muito mais impacto a partir da década dos 80, né, 80, 90, com aquele livro O Segredo, da Rhonda Byrne, em conjunto com o Bob Proctor e outros autores. É claro que daí surgiu um novo pensamento e algumas coisas foram comparadas com a ciência. Só que a gente tem que ter muito cuidado, e eu vou explicar por quê. Na verdade, a lei da atração, ela diz que você vai atrair aquilo que você pensa. Ou seja, se você tem um pensamento pequeno, você vai atrair coisas pequenas. Se você tem um pensamento grande, você vai ser encaminhado a coisas mais surpreendentes. Mas aqui eu vou abrir um parênteses e vou explicar uma coisa que eu quero que fique claro para você. E por que eu quero que fique claro? Porque para mim não estava claro. Né? Para mim não estava claro. Eu também pensava que era de uma forma diferente e, na verdade, através do estudo, entendi como funcionava. Quando a gente fala na física quântica, por exemplo, é uma das coisas, tá? A gente fala da física quântica, que na física quântica você observa, o observar significa medir matematicamente, isso é uma questão que está errada. Observar não necessariamente significa você olhar.
Observar significa você perguntar ao sistema se é tal coisa ou não é. É que no nosso conceito humano seria mais ou menos a mesma coisa. Só que quando a gente passa para o lado da matemática, da ciência, muda um pouquinho o contexto. Então, no momento, voltando à questão, no momento que você observa uma partícula, ela colapsa, ou seja, ela é uma onda que é livre, e aí ela estaciona e vira uma coisa concreta. Tá? Ela muda a sua forma física, ela fica condensada, ela fica estática, né? E aí a gente acha que porque a gente está fazendo esses testes dentro de um laboratório, dentro do local fechado, dentro do local normalizado, que porque acontece lá no mundo subatômico, também vai acontecer aqui na nossa realidade. Isso não acontece, tá? Eu vou deixar isso bem claro aqui. Isso não acontece. Então, esse negócio de que você pensa, de que você traz coisas do vácuo quântico, você não traz nada do vácuo quântico, gente. Ninguém traz nada do vácuo quântico. Vamos deixar isso bem claro. Acontecem outras coisas que talvez, num futuro não tão próximo, se descubra-se que existe alguma relação. Eu, no meu ponto de vista selva, não estou querendo dizer se isso é o certo ou se isso é errado, mas pelo tudo que eu estudei, nós funcionamos como medidores. O que é um medidor? Um medidor é aquilo que consegue captar determinadas frequências. Aí você vai dizer, Selva, mas aí você está indo para o transcendentalismo, você está indo para essa questão de frequências. Não, eu estou falando de frequência física mesmo. No momento que você olha para uma cor, você está vendo uma frequência, né? Quando você olha qualquer coisa, você está dentro de uma frequência, que é do infravermelho. Então, você está nessa frequência do infravermelho, os nossos olhos, os nossos fotorreceptores, eles recebem essa informação, captam essa informação, e você vê aquilo que nós estamos, entre aspas, programados para ver. Como assim, Selva, programados para ver? Sim, programados para ver, programados para escutar, perceber, programados para sentir, para cheirar, para tudo. Nós temos uma capacidade limitada de enxergar, uma capacidade limitada de ouvir, né? Nós somos limitados dentro do espectro físico. E a gente percebe, dentro desse pequeno intervalo, a gente percebe a realidade como ela é. Porque a realidade que está aí fora não é o que parece, tá? Mas serve para nós. Gente, vamos deixar uma coisa clara também nisso aqui. Por mais que a física quântica diga que a realidade não é aquilo que a gente percebe, que a gente vê, nananana, é o que serve para nós. É o que serve para a nossa experiência. E aí eu vou entrar numa questão um pouco mais transcendental, muito mais mística ou até religiosa. Se nós estamos aqui, e inclusive até eu estava debatendo algumas coisas com meu marido, referente aos chats GPT, que está vendo essas inteligências artificiais, se elas existem, é por um propósito. É por um propósito da gente evoluir. E não porque robôs, ou porque essas loucuras do Asimov, né, dos livros do Asimov, vão acontecer de robôs ou tomarem o lugar dos humanos. Gente, pelo amor de Deus, não dá, né? Não para com esses delírios by Elon Musk. Isso é delírio, gente, isso é completamente delirante. Até porque, à medida que o tempo vai passando, nós vamos evoluindo. A gente, graças a Deus, a forma como a gente pensa é completamente diferente de como nós pensávamos há 20 anos atrás, há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás. Mas, enfim, então, voltando para essa questão da nossa realidade, a nossa realidade, o que nós percebemos, esse pequeno espectro físico, e por isso que eu digo que nós somos medidores, na física, na ciência, acontece a mesma coisa. A gente não descobre mais coisas porque a gente não tem a capacidade física de perceber. Nós somos limitados. E aí a gente conta com um adendo, que é a tecnologia. Então, se nós temos que acessar coisas metafísicas, e que não digo que não consigamos acessar, eu acho que tem muita gente que vai além dessa percepção sensorial física, né? Eu acho que existem pessoas que veem outra realidade, sim, e que elas podem entender melhor como funciona para elas. Agora, para nós, réis mortais, o que a gente tem que fazer? Tentar entender que existem coisas que são realmente de fato e contra fatos no argumento. E existem coisas que são mais metafísicas, e a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque isso
não é objetivo, é subjetivo. Selva, como assim? Me explica um pouquinho melhor. Sim. Por exemplo, quando você medita, você ora, você pede, você pode ser atendido ou não. Quando você se conecta, né, com o seu duplo, o meu duplo me atende, o meu duplo não me atende, é porque são experiências subjetivas. Não são experiências objetivas. Se você está procurando objetividade na religião e na espiritualidade, você está no lugar errado, meu anjo. Se você quer uma fórmula mágica, isso não existe, tá? Isso vai depender muito da tua percepção e do teu desenvolvimento mental, físico e espiritual. Então, se alguém quer te vender isso, tá te passando a perna. Isso não existe. Ok? Vamos deixar isso bem claro. Agora, sim, você pode fazer certos rituais que vão estar configurados dentro da tua crença, dentro daquilo que você acredita que pode funcionar e vai ser ótimo, maravilha. Mas isso não quer dizer que vai funcionar para todo mundo. Por isso que se chamam experiências subjetivas. E é por isso que não é medido pela ciência. É por isso que não entra dentro do método científico. Porque o método científico, ele basicamente diz que tudo aquilo que nós fazemos dentro de uma experiência científica vai ter sempre o mesmo resultado, independente do espaço-tempo e de quem faça. O resultado sempre será o mesmo. É disso que trata a ciência. Tá? Mas isso não quer dizer que não existam coisas aquém e não existam coisas subjetivas, como por exemplo os pensamentos e a mente. E isso também não quer dizer que lá na frente a ciência conversa com a religião, a ciência conversa com a espiritualidade, porque hoje a gente sabe que elas se conversam. Mas a gente tem que ter muita calma, muito cuidado. Então, voltando a essa questão da lei da atração, que eu já saí bastante nesse vídeo, o que a gente sabe dessa lei da atração? A lei da atração diz o seguinte, que você tendo pensamentos positivos, você consegue atrair coisas para a sua vida. Existe isso? Bom, eu vou trazer dois autores aqui, dois livros que são muito interessantes. O primeiro é o livro do Malcolm Gladwell, que ele fez um livro chamado Outliers for Etc. Ele explica nesse livro o mito das pessoas que têm dom, que têm talento, as pessoas que se destacam, né? As pessoas geralmente falam que são pessoas abençoadas pela sorte, enfim, e N coisas. Ele explica que não é bem assim. Ele explica que as pessoas podem até nascer com vamos dizer assim, um dom, que na verdade não é dom, né? Porque na neurociência não existe isso. Mas, para a gente entender melhor isso, como se fosse um dom. E que a gente vai aprimorando isso, esse talento, esse dom, com uma prática. Ele chega às 10.000 horas de prática para você chegar no topo. Né? Ou seja, 20 horas por semana durante 10 anos. E aí, se você treina isso, você vai virar um cara top. É o que acontece, por exemplo, com os grandes campeões, geralmente tendem a ser assim, né? E não somente os esportistas, os gênios que a gente considera como a física, química, biologia, né? Os grandes empresários, eles fazem isso primeiro porque gostam, porque se identificam, e segundo porque eles têm uma necessidade de crescer. E aí entra um segundo livro, um livro chamado Mindset, da Carol Dweck, que é muito interessante, onde ela fala que as pessoas se moldam de acordo com a forma como elas pensam. Ela é uma psicóloga renomada e que ela fala sobre as mentalidades, onde a mentalidade de crescimento é aquela pessoa onde sempre foi instigada, né, sempre foi educada a se desenvolver. Ela tinha um ambiente muito bacana, os pais, desde criança, davam apoio, incentivavam. E elas veem os desafios, elas veem o caos como oportunidades, como algo que ajuda elas a dar aquele pulo, aquele salto quântico que todo mundo fala. Enquanto que as pessoas com a mentalidade fixa são pessoas que estão automatizadas, que ficam estagnadas e que cada vez que aparece um desafio, elas ficam com medo, elas ficam retraídas, elas se deprimem, enfim. E aí no estudo dela, ela diz que geralmente as pessoas que são assim, elas tendem a buscar a mesma realidade, principalmente as pessoas de mentalidade fixa. Elas ficam com medo, né, desses novos desafios. Aí ela tende a procurar pessoas na mesma frequência, vamos dizer, na mesma vibração. Então, tanto um quanto o outro, eles falam que para você atingir a sua mentalidade próspera, para você ativar essa lei da atração, para você atrair coisas boas, você primeiro tem que ter uma mentalidade de crescimento.
ok? Hoje a neurociência, ele explica isso, que quanto mais você é positivo, quanto mais você tem uma saúde mental, uma neutralidade na sua vida, uma inteligência emocional, uma inteligência espiritual, né, dentro de você, você tende a ter mais clareza, a você ter uma percepção maior, a você ter uma visão periférica maior. E isso é físico, tá, gente? Isso não é um sonho, não, isso é um fato. Quando você tem clareza, você tende a ver coisas que estão além, né, daquilo que você suspeitava. Então, você trabalhar uma mentalidade de crescimento, você trabalhar essa mente próspera, com a ajuda da ambiência, porque a ambiência também, o caos te ajuda. A pessoa entende, e a maioria das pessoas entende, que quando vem uma situação ruim na vida, é porque Deus não gosta, é porque não tem sorte, é porque não era assim que tinha que ser. Não. Se aquilo tem que vir para você, vai vir de qualquer maneira, porque você precisa evoluir. Porque você precisa, sim, trazer oportunidades a partir daquilo. Perca a batalha, mas não perca a lição. E no que a lei da atração funciona nesse quesito? Que quanto mais você pensa em coisas boas, mais clareza você tem. E ela funciona assim, mas funciona dessa maneira. Você precisa ir para a ação, você precisa ter as suas horas de prática, você precisa fazer alguma coisa para você ter uma reação. Se vocês querem ter uma lei que é uma lei fixa para todos e funciona para todos neste universo, é a lei de aço, é a lei da ação e reação. Se você quer ter consequências, ações boas, visite a sua causa e veja o que você tem que potencializar nela. Se você tem consequências erradas na sua vida, visite a causa e entenda por que está errado. E como é que você vai fazer isso? A partir da sua percepção, da sua observação e da sua clareza. Não é a partir do milagre. Não é a partir do milagre da física quântica, que agora mudou de nome, né? Agora não é mais santo, não é mais anjo, não é mais nada disso. Agora é física quântica. A física quântica consegue resolver os meus problemas. Gente, é trocar sexo por meia dúzia. Se você quer resolver os seus problemas, comece por você, ok? Então, gente, era isso que eu tinha para falar. O link dos 2 livros eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser adquirir. São livros maravilhosos e que vão ajudar você a entender um pouquinho mais a realidade, a ambiência, como ela pode te ajudar e como você pode se ajudar internamente a desenvolver, sim, essa mentalidade próspera. Entenda o seguinte, a mentalidade próspera nada mais é do que o seu presente. Desenvolver hoje, aqui, agora, suas melhores potencialidades. Enfim, é isso que eu tinha para hoje. É isso que eu queria falar sobre a lei da atração. A lei da atração é uma lei mental, não é uma lei física. Ela não conversa com a física quântica, não tem nada a ver com isso. São 2 coisas completamente diferentes, mas ela existe. E ela pode te ajudar, sim, a você ter mais clareza, a você ver as coisas de uma perspectiva diferente, muito embora aquilo que a gente vê não seja a realidade última. Mas está tudo bem, para nós serve e deve ser assim, para que a gente continue evoluindo na nossa vida. Se você curtiu, se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo, compartilha com alguém que talvez seja interessante, né? E na semana que vem eu volto com muito mais. Minha gratidão a todos por estarem aqui. Super beijo. Aloha. Até a semana que vem.